Amém? Todos acharam aí? Malaquias 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor amado, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, onde nós louvamos o Teu nome, onde nós oramos o Teu nome, e agora onde nós iremos meditar acerca das coisas concernentes ao Teu reino e ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que nesse processo, na ousadia que temos de tentar entender a Tua palavra, que as Tuas verdades possam falar aos nossos corações, que o descortinar de quem Tu és possa falar conosco nessa noite. Pai amado, que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua misericórdia nos conduza neste momento, e que tudo que a gente vier fazer aqui neste lugar, seja somente, ó Deus, para o louvor e a glória do Teu nome. Pai, esteja conosco, fale conosco, Senhor amado, em nome de Jesus. Que seja assim. Amém. Amém, irmãos. Como o Will adiantou para nós estamos hoje iniciando uma série. Exposed. Quando Deus expõe a nossa mediocridade espiritual. Esse é o tema da nossa série. Iremos caminhar durante 8 encontros aqui. Esse é o primeiro de 8 encontros, onde a gente vai varrer todo o livro de Malaquias, falando sobre, estudando o livro de Malaquias sobre essa perspectiva. E eu quero te convidar para que você faça um exercício comigo agora. Imagine que você está numa casa escura, e essa casa ela é bagunçada, essa casa está suja, essa casa está desarrumada, essa casa está de cabeça para baixo. E de repente uma luz se acende. E quando a luz se acende, você olha e vê o quanto aquela casa está suja. Você fala, meu Deus, que bagunça. Meu Deus, quanta sujeira. Eu estou usando essa ilustração para dizer para vocês que é isso que a gente quer fazer aqui. E é essa a intenção quando a gente está dizendo que quando Deus expõe a nossa mediocridade espiritual. Porque Deus expõe a nossa mediocridade espiritual não para nos constranger. Ele pode muito bem fazer isso. Deus expõe a nossa mediocridade espiritual não simplesmente para nos envergonhar. Não. Deus expõe a nossa mediocridade espiritual porque Ele é luz. Porque a luz da Sua palavra, a luz do Seu Evangelho, quando chega num ambiente bagunçado, um ambiente de mediocridade espiritual, as coisas aparecem. A sujeira vai começar a aparecer. Então esse é o nosso objetivo quando a gente está querendo traçar com vocês aqui os próximos 8 domingos que nós iremos falar sobre o livro de Malaquias. Por que escolhemos o livro de Malaquias? E aí é interessante, eu acho que antes de mais nada, nós tentarmos nos contextualizar sobre o livro de Malaquias. Malaquias está falando para quem?
Malaquias está dizendo essas palavras em que momento da história? Então eu gostaria de convidar vocês para que a gente possa rapidamente nos contextualizar no que diz respeito ao que nós lemos aqui, no que diz respeito a esse livro. Malaquias está falando, profetizando ao povo de Israel por volta de uns 100 anos depois que esse povo volta do cativeiro babilônico. Eu não sei quantos de vocês sabem que o Reino do Sul, conhecido assim, o Reino de Judá, o povo de Israel, foi aquilo que tinha restado do povo de Israel, porque o Reino do Norte cai em 722 a.C. Esse Reino do Sul ele cai em 586 a.C. O rei Nabucodonosor, um rei babilônico, tirano, ele entra no reino de Israel e devasta tudo aquilo ali. Ele quebra os muros e ele destrói o templo do povo de Israel. E eu não sei se vocês sabem que a importância que existe o templo para o povo de Israel. O templo é o lugar do encontro com Deus. O templo é o lugar da presença de Deus. O templo é a construção concreta do antigo tabernáculo no deserto, onde Deus se encontrava com o seu povo. E talvez nós pudéssemos ousar dizer que uma ilustração básica é pensar que quando Nabucodonosor ele entra e destrói o templo de Israel, ele imprime meio que no coração daquele povo o seguinte: eu estou aqui destruindo o relacionamento de vocês com o Deus de vocês. Nabucodonosor devasta esta terra e leva esse povo cativo ao Império Babilônico. E ali, esse povo fica mais de 70 anos cativos ali, sofrendo sobre o cativeiro babilônico. E em um determinado momento da história, Deus, através do seu amor incondicional, resolve trazer esse povo de volta para a sua terra. Sim, Deus ele olha para esse povo e ali ele manifesta o seu amor incondicional. Que boa notícia para nós. Sabermos que Deus nos ama incondicionalmente. Porque se dependesse das nossas condições para que Deus nos amasse, como é que seria? Se dependesse daquilo que a gente faz para que Ele pudesse nos amar, como que seria? Que bom saber que Deus nos ama incondicionalmente. Que Deus nos ama independente de nós. E Deus resolveu amar este povo e resolveu trazer esse povo de volta do Império Babilônico. E detalhe, esse povo foi levado cativo ao Império Babilônico, porque esse povo, como a Bíblia diz, era um povo de dura cerviz. Era um povo rebelde. Era um povo teimoso. E Deus levantou os profetas dele, Jeremias é o que mais vestiu essa roupa, para dizer para esse povo: a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Mas eles não deram muita atenção para isso. Então eles foram levados cativos. Então Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor incondicional, olha para aquele povo e fala: eu vou levantar um rei pagão, um rei terrível, chamado Ciro, e vou usar este homem para que ele mande vocês de volta para a terra de vocês. Se vocês quiserem saber essa história de maneira mais completa, é só vocês lerem Esdras e Neemias, que vocês vão ver essa história de maneira bem completa lá. Está tudo ali. Fato é que Deus levanta Ciro e esse povo começa a regressar. E esse povo chega naquela terra devastada e esse povo começa a reconstruir os seus muros. Porque naquela época a cidade tem que ter muros. Naquela época a cidade sem muro não é cidade. Terra sem muro não é terra. Então esse povo regressa e começa a reconstruir os seus muros. E melhor ainda, esse povo começa a reconstruir o seu templo.
Esse povo começa a se reconectar com Deus, entre aspas. Esse povo começa a reconstruir a sua vida. Esse povo começa a dizer assim: agora nós vamos viver um recomeço. Agora nós vamos viver um momento de que nós não estamos mais cativos e agora a gente vai reconstruir a nossa vida e a gente vai continuar caminhando e que bom que está assim. Só que esse povo estava nesse ambiente, mas eles não estavam bem espiritualmente. Malaquias diz para nós, e esse é o grande tema de Malaquias, é que esse povo vivia literalmente uma mediocridade espiritual. Esse povo estava naquela terra, mas aquele povo não estava cultuando a Deus como deveria ser. Malaquias vai nos dizer que os sacrifícios que aqueles homens prestavam para Deus doíam o coração de Deus. Aqueles homens estavam empenhados em reconstruir, ou melhor, repovoar a sua terra, aumentar, porque o povo foi diminuindo, o povo era um povinho que tinha. Então eles precisavam se multiplicar. Só que eles estavam fazendo isso da maneira mais promíscua possível. Eles estavam se relacionando com outros povos pagãos, indo contra os mandamentos de Deus. Então eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que este povo regressa para reconstruir a sua vida, mas esse povo está perdido. É aquela velha história assim: tá ruim, mas tá bom. E isso revela o que é a mediocridade espiritual. A mediocridade espiritual é quando a gente está vivendo um ambiente horrível de caos e diz assim: mas tá bom. A mediocridade espiritual é quando a gente está vivendo de qualquer jeito e a gente diz assim: mas deixa assim, continue assim, é melhor fazer assim, é melhor manter assim, é melhor deixar do jeito que está. Talvez, desculpa a minha ousadia de dizer isso, mas talvez essa minha fala possa encontrar pessoas aqui nessa noite que estão vivendo assim. Que estão vivendo, tá ruim, mas tá bom. Eu oro uma vez por mês, mas tá bom. Eu não tenho lá meus compromissos com Deus, mas tá bom, a vida está seguindo, tá bom. Desculpa a minha sinceridade, meu irmão, se você vive dessa forma, você é um medíocre espiritualmente falando. E eu espero que na medida que a gente for decorrendo aqui o texto, você possa pedir perdão a Deus e recosturar a sua vida nesse processo. Só que essa questão me mostra duas situações bem interessantes. A primeira delas é que os momentos de crise que a gente enfrenta na nossa vida, primeiro que ninguém aguenta ficar uma vida inteira em crise. Nós não temos estrutura emocional para isso. Humanamente nós não temos estrutura emocional para viver um caos a vida inteira. Mas fato é que quando as crises entram na nossa vida, por mais destruidoras que elas possam ser e por mais que ela possa nos machucar, eu ouso em dizer que a crise ela tem um fator positivo. Porque a crise ela nos alerta para que a gente se torne mais sensíveis. Eu vou dar um exemplo, talvez fique claro aqui e melhore o meu argumento para vocês. Usando o argumento aqui, eu vou dar um exemplo de casamento, porque pegando aqui fresquinho, né, o maravilhoso encontro que nós tivemos ontem. Infelizmente, alguns casais vão valorizar as coisas boas do casamento quando eles estão em crise. E eles vão tornar mais sensíveis a isso. O café posto pela esposa na mesa para o marido, que ela prepara aquilo com todo carinho e com todo amor.
Geralmente o marido vai dar falta daquilo quando aquele café não está mais posto à mesa. Quando o casamento está em crise. É nas crises que a gente se torna mais sensíveis a olhar as coisas pequenas da vida, que de pequenas não tem nada, que são de extrema importância para a nutrição do nosso sentimento e dos nossos relacionamentos, mas que a gente só dá importância quando a crise chega e quando aquilo não está mais. Incorporando para dentro do texto, que é o que nos interessa, geralmente é nos momentos de crise que a gente ora mais. Geralmente é quando a crise se instaura que a gente assume compromissos e as reuniões de oração nas igrejas ficam cheias. Geralmente são nos momentos de crise que a gente jejua. Geralmente são nos momentos de crise que a gente procura ir na igreja, em todos os eventos que a igreja tem a nos proporcionar. Geralmente são nos momentos de crise que a gente desperta a nossa espiritualidade para nos tornarmos mais sensíveis espiritualmente. Então, ouso dizer que a crise tem um fator positivo. Ela nos conduz a ter mais sensibilidade a algumas coisas. Ela desperta e aguça o nosso olhar para questões que nós não tínhamos e não víamos anteriormente. Esse povo, eu não tenho dúvida, de que quando eles foram levados cativos, estavam lá sofrendo sobre as mãos pesadas de Nabucodonosor. Eu não tenho dúvida alguma que esse povo falou assim: o que a gente fez? Por que a gente foi tão rebelde? Nós tínhamos tudo. Nós tínhamos um templo para cultuar ao nosso Deus. Nós tínhamos uma terra que nós podíamos dizer que era nossa. O que a gente fez? Mas infelizmente, a história vai nos dizer que essa disciplina espiritual, podemos dizer assim, que Deus aplicou a esse povo, não resolveu muito não. Porque esse povo voltou com a cerviz dura. Malaquias vai nos dizer que esse povo voltou meio bagunçado ainda. Bom, se por um lado a crise revela para nós e nos conduz a sermos mais sensíveis, por outro lado, os ambientes de calmaria, que aparentemente é tudo o que a gente quer, tem um fator negativo. E que fator negativo é esse? Geralmente nos ambientes de calmaria, a gente lança Deus no canto da sala. Geralmente nos ambientes de calmaria, nós oramos menos. Orar para quê? Se estar tudo bem. Geralmente num ambiente de calmaria, jejuar para quê? Se tudo está indo bem. Geralmente num ambiente de calmaria, Deus é mais um assunto da minha agenda. Deus é só mais um. E isso é o que mais grita para mim quando eu leio e vejo o que esse povo está aprontando aqui, nesse contexto que Malaquias está traduzindo para nós. O povo estava vivendo um ambiente de calmaria, mas estava vivendo uma mediocridade espiritual absurda. Esse é o contexto. Esse é o contexto de Malaquias. É um povo, tá ruim, mas tá bom. É um povo, meu casamento tá uma desgraça, mas enquanto ela não estiver mexendo comigo, tá bom, deixa ela no canto dela. Minha vida espiritual tá uma lástima, mas tá bom. Enquanto eu estiver escondendo isso dos meus irmãos, vamos embora. Para que mexer com isso? Para que ter trabalho com isso? Para que dividir as minhas agonias? Deixa quieto, deixa a vida seguir. E assim a mediocridade espiritual vai imperando e vai criando raiz no povo de Deus. E as pessoas vão se enveredando por esses caminhos de mediocridade espiritual. Era assim que esse povo se encontrava. Bom,
Depois de situar vocês diante desse contexto, o texto começa a ficar interessante para nós, porque a gente começa a ver a maneira pela qual Malaquias vai trabalhando os seus conceitos, e a gente vê o quanto esse texto e esse livro é extraordinário. E dois aspectos muito interessantes que a gente pode perceber aqui. O primeiro deles é o apoio central, o apelo central que esse livro tem. O livro de Malaquias tem um apelo central que grita em todas as frases que nós lemos. O desejo que Deus tem de se relacionar com pecadores. O amor que Deus tem e o desejo que Deus tem de consertar, de santificar vida de pessoas pecadoras, medíocres espiritualmente. O desejo que Deus tem no coração de transformar a mediocridade espiritual em santidade de vida. E um outro ponto que esse livro mostra para nós e acende uma luz maravilhosa para nós, é que Malaquias nos convida para que a gente pare um pouco e comece a ouvir a voz de Deus. Para que a gente comece a querer parar um pouco para ouvir o que Deus pensa acerca de nós. E aqui fica uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você adentrou em um ambiente de oração e você ficou ali em silêncio para tentar ouvir o que Deus tinha para te dizer? Quando que você fez isso? Quando foi que antes de você tomar qualquer tipo de decisão ou querer construir qualquer tipo de projeto que você queira realizar? Quando foi que antes de você colocar suas prioridades, você sentou e falou assim: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer? Quando foi que você fez isso? Qual foi a última vez que você fez isso? Quando foi que o bicho estava pegando no seu casamento e ao invés de você querer impor as suas vontades e dizer aqui quem manda sou eu, que nem Capitão Nascimento, e você disse assim: Senhor, qual é a tua vontade para este casamento? O que o Senhor quer da minha vida? Quando foi que você parou para tentar ouvir a voz de Deus? Malaquias nos convida para isso. Sabe por quê? Porque Malaquias tem uma coisa muito interessante, eu não posso nem cobrar vocês para terem essa percepção, porque a gente leu só os primeiros 5 versículos. Mas Malaquias tem um trajeto maravilhoso, literário que ele faz, que à medida que que nós estivermos caminhando, vocês vão entender isso. Malaquias trabalha assim: Deus manifesta uma verdade, o povo responde à manifestação dessa verdade fazendo uma pergunta, e essa pergunta que esse povo faz revela o coração desse povo. Então, Deus vai responder essa pergunta para que este povo possa ter consciência de quem eles são e para que Deus possa curar essas pessoas. Não sei se ficou claro. Deus fala assim: olha, eu digo isso para vocês. Os medíocres espirituais, na sua situação de mediocridade, perguntam: mas por que isso? E isso revela o coração deles. Então Deus vai responder através disso e vai descortinar os seus valores e as suas intenções em sarar essas vidas. É por isso que a gente lê no versículo 2, Deus dizendo assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? E aqui revela para nós a situação de duas pessoas. A primeira é do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre amei vocês. E diante dessa notícia tão extraordinária e dessa boa nova tão maravilhosa, os medíocres espirituais respondem assim: de que maneira tu nos ama? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu amo vocês. Os medíocres espirituais respondem assim: ama nada.
Se o Senhor nos amasse, nós não teríamos sido levados cativos ao Império Babilônico. Se o Senhor nos amasse, a minha família não teria sido enterrada lá na Babilônia. Eles teriam sido enterrados em Israel. Sabe por quê? Porque o medíocre espiritual mede amor à sua maneira e aos seus moldes. O medíocre espiritual mede o amor à maneira que ele quer receber este amor. Deus está dizendo assim: eu vos amei, sempre vos amei. E os medíocres espirituais respondem assim: de que maneira? Não, você não me amou. Quantos de nós, Deus está revelando para nós, num simples levantar do dia, onde o sol brilha, onde os pulmões estão cheios de ar, onde o vigor está posto sobre a sua vida, saúde em plenitude, emprego, o dia está posto. E através desses gestos, Deus está dizendo: eu sempre te amei, meu servo. E a gente está dizendo assim: amou nada. Se o Senhor me amasse, eu não estaria aguentando aquele chefe que me apurrina o tempo inteiro. Me amou nada. Se o Senhor me amasse, eu estaria em uma outra situação de vida. É aquele camarada que a mulher chega e fala assim: amor, eu te amo, e sai de dentro dela. Aí o ogro fala assim: ama nada. Ou vice-versa, né? Amor, eu te amo. A mulher: ama nada. Eu inverti porque o exemplo acho que pega melhor, você vai entender. Eu te amo, ama nada. Se você me amasse, você me levava mais para jantar. Ama nada. Se você me amasse, você tiraria mais um tempo para mim. É verdade que o amor tem dessas coisas. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente mede o amor do outro aos nossos moldes. O medíocre espiritual faz isso. Eu sempre vos amei, povo de Israel. Não. Tu nos amastes. De que maneira tu nos amastes? E o texto continua dizendo para nós, porque é muito interessante, que o povo pergunta, lembra da dinâmica? Como assim tu nos amaste? Não, tu nos ama. Não, o Senhor não nos ama, ele quis dizer em outras palavras. Aí Deus vai começar a descortinar. Ah, é? Vocês estão dizendo que eu não amo vocês? Então eu vou mostrar para vocês o quanto eu amo vocês. Então Deus começa o seu argumento e responder a pergunta para estes homens medíocres espiritualmente. E ele começa dizendo assim: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Gente, aqui tem um ensinamento extraordinário. Porque eu não sei quantos de vocês sabem, este povo aqui são os descendentes de Jacó. O povo de Israel é Jacó. E junto com esse povo aqui de Israel, tinha um povo contemporâneo a eles, que eram os edomitas, que é Esaú. É por isso que a gente lê no texto, ele trocando o nome Esaú por Edom, é a mesma pessoa. Então o que Deus está dizendo aqui? Ah, é? Vocês estão dizendo para mim que eu não amo vocês? Eu vou mostrar para vocês quanto eu amo vocês. Sabe os edomitas? Que são esses povos, esse povo promíscuo que está aí? Que está fazendo cada vez mais promiscuidade, cada vez mais largado à sua vontade, cada vez mais caminhando soltos, cada vez mais longe de mim? Vocês são irmão desse povo.
Só que ao invés de escolher esse povo, eu escolhi vocês. Ao invés de escolher esse povo, eu escolhi vocês. É isso que Deus está dizendo. Não era Esaú e Jacó irmãos? Mas eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Mas o mais lindo de tudo é que tem ainda uma verdade mais profunda ainda, que eu quero convidar vocês a entrar comigo. Pela lógica, Esaú era aquele que teria o direito de ser o acariciado por Deus, e não Jacó. Porque Esaú era o mais velho. Lembra do direito da primogenitura? É o primogênito que tem as bênçãos do pai. É o primogênito que recebe os direitos do pai. Isso mostra para mim uma coisa extraordinária quando o assunto é o amor de Deus. O amor de Deus, ele dissolve toda e qualquer lógica humana, todo e qualquer padrão humano de direito e de benefício. É isso que o texto está dizendo para nós. O amor divino, o amor de Deus, ele dissolve, ele quebra, ele destrói toda a lógica humana de direito e de benefício. Não é possível que aquele cara tem jeito. Para Deus tem. Porque a lógica do amor de Deus destrói a lógica humana. Não é possível. Não é possível que figuras que são tão terríveis nessa sociedade tenham jeito. Para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito porque Deus ama o mais terrível dos pecadores. Deus amou a mim, Deus amou a você. Aliás, se eu e você estamos aqui nessa noite e professamos a nossa fé em Jesus Cristo, isso só é possível porque Ele rompeu a lógica do direito e do privilégio humano. Porque cá para nós, como eu disse no começo, se fosse pelo que você faz, será que você estaria aqui? Se fosse pelo que você é, será que você estaria aqui? Eu vou mais longe. Se fosse por quem eu sou, com certeza eu não estaria aqui em cima falando para vocês, ousando dizer, abrindo o texto bíblico e falar das verdades do Evangelho para vocês. Se fosse nos padrões e nas lógicas humanas, nem aqui eu estaria. O amor de Deus, ele rompe, ele destrói, ele põe por terra toda a lógica humana de amor no sentido de benefício, de justiça, do que nós entendemos. A lógica era escolher Esaú, mas eu escolhi Jacó. E aí ele vai continuando dizendo para nós, e tem uma palavrinha aqui que é muito pesada para nós. Que é quando o texto diz assim: eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Muitos crentes têm dificuldade com essa expressão, Deus rejeitou Esaú. Deus rejeita alguém. Não, Deus é um Deus de amor, Deus não rejeita. É verdade, é difícil digerir isso. Só que eu quero te convidar para que você pense por um outro viés. Na verdade, já que o assunto é o amor de Deus, eu quero te convidar para que você olhe por uma outra perspectiva. Lendo um dos comentários para trazer para vocês essa mensagem, o comentarista diz que tinha um pastor e uma ovelha, que chegou para o pastor e disse assim: pastor, é o seguinte, eu estou abrindo mão da minha fé, eu não quero mais ser cristão, porque eu li lá em Malaquias que Deus rejeitou Esaú. E esse Deus para mim não dá, porque como é que um Deus de amor rejeita alguém? Para mim não cabe.
E aí o pastor sabiamente disse para este sujeito: ah, é? O que tira o seu sono é saber que Deus rejeitou Esaú? O que tira meu sono é saber que Deus escolheu Jacó. O que tira o meu sono, Sérgio, não é somente aquele irmão que ainda, aquela pessoa que ainda não se converteu e por que Deus ainda não alcançou. O que tira meu sono é porque Jesus me escolheu. Por que Ele insiste em mim? Isso que tira meu sono. Por que Ele insiste em tanto me amar? É isso que tira meu sono. Talvez se nós pudéssemos inverter a perspectiva de olhar mais pelo amor de Deus, talvez a gente ficaria um pouco mais em paz com esse texto. E confesso para vocês que ele não é fácil, não. Eu tenho uma maneira de entender esse texto, e eu falei isso aqui nos 2 cultos, com muito cuidado. Eu tenho uma opinião sobre essa questão que Deus rejeita Esaú, e eu quero deixar muito claro, essa é uma opinião minha. Não é uma opinião da nossa igreja, não é uma opinião dos nossos pastores, é uma opinião minha. Aliás, eu nem conversei com eles sobre isso, mas pode ser que seja uma opinião coletiva, ou de grande parte deles. Mas isso é uma opinião minha. E olha que, dos 7 pastores aqui, eu acho que eu sou mais raiz quando o assunto é calvinismo. Eu acho que eu sou mais raiz de todos. Mas enfim, qual é a minha opinião sobre essa questão de que Deus rejeita Esaú? É que essa rejeição de Deus a Esaú é um movimento e uma atitude passiva do coração de Deus. Em que sentido? Deus, ele estava tão empenhado em amar Jacó que ele virou as costas para Esaú. Deus estava tão empenhado em amar Jacó que ele rejeitou a Esaú. E não foi assim: Esaú, eu decidi aqui de dentro de mim fazer o seguinte, eu vou rejeitar você. Eu não quero ser na minha vida. Não, para mim não é assim. Para mim não é essa atitude de Deus ativa de falar assim, eu escolhi rejeitar você. Não, eu escolhi amar Jacó. E por amar Jacó, automaticamente eu rejeito a Esaú. Eu prefiro pensar assim. Mas fato é que o maior exercício para mim e para você é, antes de olhar, e por mais válido que isso possa ser, de olhar o pecador que está perdido e dizer assim, ah, Senhor, mas é difícil entender por que o Senhor não salvou essa pessoa ainda. Talvez o exercício melhor é você olhar e dizer assim, Senhor, por que eu? Por que o Senhor resolveu me agraciar com a tua graça? Por que eu, com tantos defeitos, com tantos pecados, por que eu? Talvez o caminho melhor de enxergar, ou que nos ajude mais, seja esse. Não olhar a rejeição de Esaú, mas olhar o quanto Deus amou a Jacó. O quanto Deus amou esse povo promíscuo, o quanto Deus amou esse povo incrédulo, o quanto Deus amou esse povo de dura cerviz. E aí o texto vai continuar descortinando para nós e Deus só vai fundamentando mais essa ideia de quanto Ele ama esse povo, porque Ele começa a dizer o quanto que este povo de Edom está sofrendo, está perecendo. Mas aí ele termina com o versículo 5 e para mim ele fecha com chave de ouro, porque ele diz assim, vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo para além das fronteiras de Israel. Agora que eu expliquei para vocês o quanto eu amo vocês, Deus está dizendo para esse povo no versículo 5, vocês verão isso. E quando vocês verdadeiramente verem isso, e se essa ficha de vocês realmente cair, o quanto eu amo vocês, vocês vão dizer assim, grande é o Senhor. E Ele se estende para além das fronteiras de Israel. O que isso tem a nos dizer? Quando nós
verdadeiramente entendemos o amor de Deus para com a nossa vida, para conosco, nós somos bem resolvidos com o conceito de salvação. A gente diz assim: Senhor, agora que eu entendi esse processo de quanto o Senhor nos ama, o Senhor é grande demais, porque esse seu amor está para além daqui. O seu amor não está só sendo derramado entre nós, o seu amor pode ser derramado no centro de Umbanda. O seu amor pode ser derramado nas bocas de fumo. O seu amor pode ser derramado nos ambientes mais sujos e mais promíscuos. Senhor, quando a gente se depara com o seu amor e entende a perfeição do seu amor, a gente começa a entender melhor esse conceito de salvação e dizer como o Senhor é grande e o seu amor está para além das nossas fronteiras. O seu amor está para além dos nossos arraiais gospel. O seu amor pode ser e pode alcançar a todas as nações. O seu amor pode alcançar os pecadores mais sujos e mais promíscuos, que ninguém acredita que pode dar jeito. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor que pode romper as fronteiras de Israel. Grande é o Senhor que pode alcançar vidas que eu jamais imaginei que Ele pudesse alcançar. Isso só é possível se nós estivermos bem resolvidos e bem conscientes do que é esse amor de Deus para conosco. Então, quando a gente tem a consciência, a reflexão e a revelação divina do que verdadeiramente é o amor de Deus, esse amor vem carregado pelo conceito sublime da salvação de Deus, do amor de Deus em salvar as pessoas. E para isso, caminhando para o final, é que, eu não sei se vocês repararam, que o nosso tema da noite é amor prático. Eu não sei se vocês repararam no telão. É amor prático. Em que sentido esse amor é prático? O amor de Deus é um amor prático, porque o amor de Deus é um amor que tem objetivo. O amor de Deus é um amor que tem um alvo. O amor de Deus é um amor que tem um projeto. O amor de Deus é um amor que tem um horizonte. Nesse sentido, o amor de Deus é prático. Deus não te ama para fazer você o cordeirinho de Jesus. Deus não te ama em primeiro plano para deixar você se sentir a última bolachinha do pacote. Deus não te ama em primeiro plano para satisfazer os seus desejos e te dar uma vida mais tranquila neste mundo diante de todo o caos que a gente está vivendo. O amor de Deus é prático, porque Deus te ama, porque o alvo de Deus é transformar a sua vida, à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Então o amor de Deus é prático. O amor de Deus tem foco. Deus não flerta com as nossas vontades. Deus não se adequa às nossas agendas. Deus não se vende aos nossos sentimentos. Às vezes a gente pega crentes com assim, né? Eu vou fazer biquinho porque quem sabe Deus se comove comigo. Não, Deus não se comove com os seus biquinhos. Deus não me deu aquilo que eu quero, então eu não vou mais na igreja. Vou fazer birra, vou bater o pé que nem criança birrenta. Aí Ele vai me ouvir. Deus não flerta com essas coisas. Deus não te ama para isso. O amor de Deus é prático. É prático porque Ele tem um objetivo. O amor de Deus tem um propósito. E é por isso que Jesus Cristo de Nazaré é o exemplo máximo do amor de Deus, porque aquele Jesus que foi lançado naquela cruz,
e derramou gotas e gotas de sangue, e teve o seu corpo todo destruído, que nós iremos simbolizar aqui daqui a pouco, através da ceia do Senhor. Esse Jesus passou por todo esse processo, não para acariciar as nossas vidas, ou para nos dar um projeto de vida melhor, ou para nos dar momentos de felicidade nessa terra. Deus subiu naquela cruz, através da pessoa de Jesus Cristo, com um propósito, um amor prático: salvar a humanidade, transformá-la à imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Deus te ama. Evidente que esse amor ele é tão extraordinário, esse amor é tão maravilhoso, que o transbordar desse amor na mesa faz com que você desfrute de momentos de felicidade, de momentos de sentir a última bolachinha do pacote, de momentos de falar assim: meu Deus ama a mim mais do que o outro, porque ele transborda tanto. É o sentimento da mulher Ciro-fenícia: Senhor, eu só quero uma migalha que cair da mesa, eu só quero aquela migalhinha que cair, eu não quero o pão inteiro, eu só quero aquela migalha, já vai me sustentar. É porque o amor de Deus é tão extraordinário, aquilo que a gente pensa que é a primazia de tudo, é a sobra que cai da mesa. O amor de Deus é prático, porque ele tem objetivo, ele tem propósito, ele tem alvo, ele tem um porquê, ele tem um projeto: transformar a minha e a tua vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É por isso que ele nos ama. Amém. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Senhor, é assim que a gente se encontra aqui nessa noite. Muitos de nós vivendo uma mediocridade espiritual. Muitos de nós achando que nós somos a última bolachinha do pacote de Jesus. Muitos de nós achando que são os nossos desejos que ditam as regras. Muitos de nós achando que nós temos parte no projeto da salvação. Senhor, é assim que a gente se encontra aqui nessa noite. Porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos caídos e somos dependentes de Ti, Senhor. Pai, mas quando a gente deixa de olhar para nós e olha para Ti, Senhor, quanto o Senhor tem nos amado. Senhor, como é bom desfrutar do Teu amor, que não leva em consideração quem nós somos, que insiste tanto em nós, que tem por objetivo primaz nos libertar de quem nós somos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor não tem permitido com que a gente se perca em nós mesmos. Porque o Senhor tem nos preservado para buscar viver a semelhança e a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado por este amor prático, este amor que tem propósito, esse amor que tem objetivo, esse amor que tem um alvo, esse amor que não flerta com as nossas vontades. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor está para além de nós. Obrigado porque o Teu projeto é nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Obrigado porque o Teu amor
é fazer com que a gente não pereça e não se perca em nós mesmos, mas nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado. Pai, que esta palavra, que estas verdades possam verdadeiramente arder nos nossos corações e que Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente em nós as Tuas verdades nas nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.